dia, membros da nossa Paróquia Evangélica da Feliz. Bom dia também você que nos acompanha nesta linda manhã de domingo, terceiro domingo da Páscoa. Mais um dia amanhece. Que bonito hino do nosso coral, amanhecer, a cada dia nasce de novo o sol. E hoje o sol nasce mais uma vez para que a gente tenha a oportunidade de servir ao Senhor, de cumprir a sua vontade. E é exatamente isso que estamos fazendo quando nos reunimos nesse momento em culto. Vocês na casa de vocês, eu na minha casa, mas todos nós com Deus. Teremos mais uma oportunidade de servir ao Senhor com o nosso louvor, com a nossa oração e também chegar aos seus ouvidos com nossos pedidos, agradecimentos. Que a gente tenha um abençoado culto. E que bom que você está junto conosco. Que bom que nós podemos celebrar neste amanhecer do dia do Senhor mais um culto ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos que estão hoje conosco com as palavras lema desta semana que se inicia, de Lucas capítulo 24, versículo 32. Lá está escrito o seguinte: os dois discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Temos uma saudação como um testemunho de dois andarilhos que iam de Jerusalém a Emaús, texto da pregação de hoje, e que encontraram com Jesus. E quando Jesus falava com eles, quando Jesus andava com eles, o coração deles ardia dentro do peito. Vamos conversar sobre isso? O tema do nosso culto para esse terceiro domingo da Páscoa é andar com Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar sobre esse andar com o Senhor e também refletir se o nosso coração está queimando, se o nosso coração está ardendo quando a gente encontra com o Senhor, quando a gente caminha com o Senhor. Isso nós chamamos de fé. Vamos cantar o primeiro hino, então, desta manhã. Que Deus esteja ao nosso lado, pois aqui nós temos lugar. Cantamos o hino número 325. Aqui você tem lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Cantando este hino, eu acho que você que é membro das nossas comunidades, da nossa paróquia, certamente pensou: ai, que saudade de estar
na igreja, na casa de Deus. Mas eu vou contar um pequeno segredo. Você está na casa de Deus, porque hoje a tua casa é a casa de Deus. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Por isso também nós cremos que Deus está conosco nesse momento em que nos reunimos de forma virtual, nesse terceiro domingo da Páscoa. Assim inicia o nosso culto de hoje, em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o bondoso Deus nos acompanhe e guarde e que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa manhã. O tema do nosso culto, como já vimos, é andar com Cristo. Mas sabemos que isso não é tarefa simples. Embora o nosso nome seja cristão, cristã, em muitas situações nos desviamos do caminho do Senhor. Não conseguimos permanecer ao lado do nosso Salvador. Por isso vamos pedir perdão por todas as vezes que nos desviamos do lado de Cristo, que entramos em outros caminhos e perdemos o rumo da salvação. Oremos. Bondoso e misericordioso Deus, chegamos aos teus ouvidos em oração de confissão de pecados e fazemos isso como comunidade cristã. Mesmo distantes, cada um em suas casas, somos uma unidade de pessoas que creem. No entanto, também temos nossas fraquezas. Também muitas vezes nos falta ânimo de seguir nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Às vezes, até nos esforçamos, mas logo nos tornamos arrogantes, pensando que somos donos de todas as verdades. As palavras que saem de nossa boca chegam até a desanimar e ferir profundamente irmãos e irmãs na fé. Isso é falta de amor, falta de compreensão. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Perdoa-nos se em muitos momentos não reconhecemos teu rosto quando tu se chegas perto de nós. Ao contrário, nós nos confundimos diariamente contigo. Demoramos para entender que tu estás conosco. Bondoso Deus, muitas vezes erramos ao ver apenas o lado negativo daquilo que nos rodeia. Ficamos cheios de raiva e ódio. Por isso, bondoso Deus, fortaleça-nos no amor, no respeito uns para com os outros e une-nos na mesma esperança de alcançar o teu reino. Ajuda-nos a caminhar com Cristo Jesus. Por isso cantamos: tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Piedade é o que pedimos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando juntos dizemos Amém. Prezada comunidade, caminhar com Cristo não é tarefa fácil. Hoje teremos um texto que mostra claramente como, inclusive as pessoas mais chegadas a Jesus, logo podem ter dúvidas e logo podem desanimar. Por isso, precisamos de misericórdia e perdão, mesmo que tenhamos muita fé, mesmo que busquemos estar perto do Senhor, mas precisamos de misericórdia e perdão, pois estamos longe de sermos perfeitos. Assim está escrito no Salmo 4, versículo 1. Ó Senhor Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim
e ouve a minha oração. Que o bondoso Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que ouça a nossa oração e que também nos dê perdão. Assim eu anuncio o perdão do nosso Deus e o faço a todo aquele que é sincero, a todo aquele que confessa de coração seus pecados ao Senhor. E o faço em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoados por Deus, cantemos Glória a Deus nas maiores alturas. O bondoso Deus quer que a gente caminhe com Cristo para que nós também testemunhemos tudo o que Ele fez por nós. Estamos no tempo posterior à Páscoa e a ressurreição e o sacrifício de Cristo não devem ficar para trás, mas devem ser testemunhados como maravilhas do Senhor. Assim cantamos o hino número 466, Anunciar as maravilhas do Senhor, hino número 466 do nosso HPD 2, que a gente cante também anunciando que Cristo está do nosso lado e que nós andamos com Cristo. Anunciar as maravilhas do Senhor é meu propósito por onde quer que eu for. Como são grandes as suas obras, maravilhosa bondade do Senhor. Como são grandes
Maravilhosa é a bondade do Senhor de ter nos dado Cristo e desse Cristo caminhar conosco na jornada dessa vida. Amém. Nós iremos nos preparar agora para a nossa leitura bíblica, a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Então, se você tem a sua Bíblia, está com ela na mão em casa, já pode procurar o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler o texto que fala dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús e encontram com Jesus. Vamos pedir que o Senhor abra nosso coração e mente, que Ele fale para a nossa vida o que nós precisamos ouvir nessa manhã de domingo? Oremos. Deus Criador do céu e da terra, Tu és o único que tem poder, honra e glória. Somente em Ti está a verdade, somente em Ti está a salvação. Por todos os tempos e lugares, Tu tens demonstrado maravilhas e bondade nos Teus atos maravilhosos. Em Jesus Cristo, foi revelada a Tua ideia de um novo mundo. Por isso, nos mostra a Tua verdade, nos fale através de Cristo, ensina-nos nos Teus caminhos para que possamos construir um novo mundo de pessoas mais irmãs. Conduze-nos neste caminhar com Cristo rumo à Tua salvação. Isso pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Por isso juntos dizemos Amém. Estimados ouvintes, teremos o texto para a leitura de hoje do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. E é um texto que fala de caminhar. Ouçamos o que nos diz a Sagrada Escritura. Lucas 24, 13 a 35. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu por lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou Jesus. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram para entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar as Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe,
Mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo: fique conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde se encontraram com os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui, uma caminhada com Jesus. E você? Qual é a tua caminhada com Jesus? Qual é a tua história? Qual é a tua conversa com o Senhor? Quando você reconheceu que Cristo estava do teu lado? E quantas vezes isso aconteceu na tua vida? Vamos aclamar a mensagem do Senhor e o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Neste terceiro domingo da Páscoa, vamos falar sobre caminhar com Jesus. E vamos olhar para o texto dos discípulos no caminho de Emaús com um propósito claro de estudar sua estrutura e a atitude, a forma como Jesus se coloca ao lado dos discípulos. Todo o processo que Jesus executa pode ser comparado a uma grande ação terapêutica que visa um testemunho. Curar esses discípulos da sua tristeza, da sua dor, falta de fé, e dar a eles novo ânimo para que possam voltar a testemunhar que caminhar com Cristo é sempre salvação. Amigos e amigas ouvintes, se vocês têm a Bíblia de vocês, junto vocês podem também acompanhar os passos dessa caminhada com Jesus. E a cada passo nós vamos também nos perguntar como essa caminhada funciona conosco, como a gente se sente quando Jesus chega do nosso lado, conversa com a gente, quando nos mostra algo. Os discípulos iam caminhando pela estrada. Era domingo de tarde. Eles estavam tristes porque Jesus Cristo havia sido crucificado e morto. Então, o próprio Jesus, já ressurreto, chega ao lado deles e começa a caminhar com eles. Essa é a primeira atitude de Jesus. O primeiro passo. Ele inicia uma caminhada. E quanto tempo Jesus permanece nessa caminhada, nós não sabemos. O trajeto de Emaús a Jerusalém era um trajeto não tão longo para a época, mas também não tão curto. Era algum tempo de caminhada. E talvez durante boa parte desse período, Jesus tivesse só ficado ao lado deles. Ali, caminhando em conjunto. Quantas vezes Jesus está do nosso lado? Quantas vezes Ele caminha conosco? Boa parte dos percursos que nós temos que enfrentar nessa vida. Quantas vezes Jesus caminhou do teu lado e esteve ali, esteve contigo, sem te dar nenhuma palavra, mas esteve do teu lado e tu sentiste a presença do Senhor.
Depois que Jesus andou um tempo com os discípulos, ele faz uma pergunta. E essa pergunta, ela tem também o objetivo de iniciar uma conversa. Jesus pergunta para eles o que eles estavam falando quando Jesus chegou na caminhada. E então se inicia um diálogo. Eles falam para Jesus. Jesus quer escutar. Eles inclusive nem acreditam que Jesus não saiba do que está acontecendo. Como? Aquele homem ali do lado não sabe o que aconteceu com o Salvador. Eles não reconheceram Jesus. Eles não sabiam que era Jesus ressurreto. E então eles contam toda a história do próprio Jesus. Quantas vezes o nosso Salvador caminha do nosso lado e ele espera a nossa oração? Mesmo sabendo da nossa vida, mesmo sabendo das nossas dificuldades, Deus quer nos escutar. Jesus quer ouvir o que temos a dizer. E por isso orar é tão importante, porque precisamos conversar. Mesmo que o nosso Salvador saiba do que passamos, Ele quer nos ouvir. Quantas orações tu já fizeste? Quanto tu explicaste a tua vida ao Senhor? Tens feito isso com regularidade? É preciso falar. E nesse falar, Cristo tem tempo. Deus tem seus ouvidos atentos. E nós podemos falar e devemos falar de forma clara e particular do que passamos, do que vivemos. Esses dois discípulos explicaram tudo então. Quem era Jesus, como tinha acontecido, o que eles esperavam dele. E quando termina a explicação, quando termina a parte deles da conversa, depois que Jesus termina de escutar com atenção, então Jesus fala. Então ele fala para os discípulos e explica o que Deus quis com esse evento, o que era necessário acontecer com Jesus. Assim também Deus fala conosco. Quando nós conversamos com Deus em oração, Ele nos escuta, mas Ele também fala conosco. Quantas vezes você escutou o Senhor te responder, o Senhor falar, o Senhor te explicar? Agora, dentro dessa explicação de Jesus aos discípulos, tinha um outro fator. Eles não compreenderam, não entendiam. Eles não conseguiram perceber que a explicação dizia, era justamente isso que tinha que acontecer e vai ficar tudo bem. Jesus Cristo vai ser o Salvador por causa disso. Era necessário acontecer. Eles não entenderam. Quantas vezes você não entendeu o que passou na vida? Ou será que hoje o que está passando entende? Quantas vezes você também não entendeu o que Deus está te falando? Depois que eles chegam a Emaús, Jesus faz de conta que vai seguir adiante. Mas aqueles dois caminhantes, também discípulos de Jesus, eles pedem que ele fique. Eles têm um bom coração, não querem deixar um homem sozinho andando na estrada de noite. Oferecem casa e comida. E quando Jesus, depois de ter aceito o convite, senta à mesa com eles, parte o pão, agradece pelo alimento, então eles entendem que Jesus Cristo está ali. E nesse ato há revelação. Isso nos lembra da Santa Ceia. E das vezes que nós vamos à comunidade e que nós buscamos no altar do Senhor o corpo e o sangue de Cristo, para que o perdão nos seja dado e para que a nova vida nos seja revelada. Em quantos momentos isso também aconteceu contigo? De você entender então o que Deus estava falando, de você compreender o que Ele queria te falar, o que Ele quer te falar. Quantos momentos você disse, sim, é isso que Deus espera de mim? Depois que os discípulos compreenderam o que Jesus Cristo estava fazendo, se mostrando a eles, dizendo
eu ressuscitei, acontece algo inesperado. Jesus some. Jesus desaparece da frente deles. Por que Jesus faz isso? Para deixar que os discípulos tomem o seu caminho. Deixar que eles agora testemunhem. Essa é a última parte. Voltar para Jerusalém, falar Jesus está vivo. Quantas vezes você também testemunhou? Quantas vezes você andou com Cristo, falou com Ele, Ele falou com você, te mostrou algo e você testemunhou isso? Quantas vezes também tudo isso aconteceu e você guardou só no seu coração? Não é possível. O fim da caminhada com Jesus Cristo é testemunho, é dizer aos outros: Jesus Cristo andou comigo, caminhou do meu lado, me trouxe nova vida. Essa é a última parte. E isso Jesus Cristo deixa que a gente faça sozinho. Isso é testemunhar. Por isso, eu espero que você tenha feito um raciocínio, tenha pensado quantas vezes Jesus Cristo andou do teu lado, quantas vezes Ele escutou o que você tinha a dizer em tuas orações, quantas vezes Ele falou contigo em resposta, quantas vezes Ele te mostrou algo, e também espero que você tenha muitas vezes testemunhado, vontade de testemunhar muito mais. E cada vez que isso acontecer, cada caminhada que tu tiveres com Cristo, fale, testemunhe. Isso alimenta a fé de multidões. Que o nosso testemunho sempre seja de que Cristo anda do nosso lado. Amém. Vamos responder às palavras da pregação com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Tem uma música, um hino, que é também usado para as crianças, que fala do caminho de Emaús. Quero que você escute agora esse hino e também reflita. Ouçamos o hino No Caminho de Emaús. Eram dois os companheiros que seguiam pela estrada. Tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Veio alguém juntar-se aos dois que seguiam pela estrada. E agora eram três no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. E chegando a Emaús, bem na hora do jantar, o terceiro companheiro pão e vinho repartiu. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Só então reconheceram quem com eles caminhava. Só então compreenderam que Jesus ressuscitara. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Com Jesus, eles foram com Jesus.
Nós temos agora nossos avisos. Continuamos com as atividades virtuais, não temos um posicionamento diferente por parte da ESLB. Pelo contrário, na última sexta-feira saiu um novo posicionamento dizendo que, a princípio, até o dia 11 de maio, nós teremos nossas atividades presenciais canceladas, ou seja, continuamos com o atendimento virtual, nos encontrando assim como o culto de hoje. No dia 8 de maio, então 2 dias antes do dia 11, do término desse período, a ESLB vai colocar outro posicionamento, disponibilizar outro posicionamento. Assim diz a carta. Uma das grandes preocupações, como sempre tem sido agora, nesse último tempo, é com as pessoas que não têm acesso aos nossos cultos. Então, quero fazer agora, já fiz um apelo no culto passado, para que a gente traga pessoas que podem ser atendidas através de telefonemas, que não estão tendo acesso aos cultos virtuais. Mas eu vou fazer mais um pedido agora, que vocês também lembrem de pessoas da família de vocês que talvez não tenham acesso aos cultos. E se for possível, com todo o cuidado, se vocês estão tendo acesso a essas pessoas, mostrem a eles, incentivem eles. Se você é um neto, pense no seu avô, na sua avó, se você tem alguma forma de levar isso a eles, também leve, com todo o cuidado, com todo o zelo, né? Nós vamos agora ter nossa última oração, pedir ao Senhor que Ele nos dê também a sua paz, o seu ouvido, que possamos sempre caminhar com Cristo. Vamos pedir e agradecer. Oremos na nossa oração de intercessão. Bondoso Deus, nós chegamos neste momento aos teus ouvidos, primeiramente para te agradecer por mais esse encontro que tivemos contigo, e porque tu estás conosco neste momento através da ação do teu Santo Espírito. Muito obrigado também por teres nos guardado e acompanhado em segurança desde o nosso último culto virtual. Senhor nosso Deus, nós queremos também te pedir que cuides de cada pessoa que nós queremos bem, da nossa família, dos nossos amigos. Esteja também com as pessoas marginalizadas e oprimidas, com aqueles que sofrem e choram de fome, frio ou doença. Cuida dos nossos profissionais da saúde nesses tempos de pandemia. Olha por nossos governantes e dá a eles humildade e sabedoria. Olha por aqueles que sofrem devido a doenças nos hospitais ou em suas casas. Olha pelos que choram a perda de entes queridos. Assim como tu, bondoso Deus, olhou por cada um de nós e caminha ao nosso lado durante a nossa trajetória de vida. Bondoso Deus e Pai, ouve também as nossas orações silenciosas feitas no fundo do nosso coração. Bondoso Deus, isso nós te pedimos e te agradecemos, quando juntos oramos como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção de Deus? Que o Senhor possa nos dar também sua presença ao nosso lado e que a gente possa caminhar com Cristo. Estenda as suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que o bondoso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar agora o último hino,
Um só rebanho, um só pastor. Hino que a gente canta muito nos nossos cultos, um hino muito bonito, e a gente vai cantá-lo como último hino do nosso culto. Um só rebanho, um só pastor. Hino número 328 do nosso HPD 2. 328 do HPD 2. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, deste teu grande amor. Somos, gloriamos na tua cruz, sempre louvado, bendito Jesus. Ser louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Um só rebanho, um só pastor. Sempre um rebanho no caminho de Cristo. Um abençoado domingo, aproveitem esse dia do Senhor, reflitam e sempre caminhem com o nosso Salvador. Fiquem na paz de Deus. Amém.